Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre presságio. O que significa receber a visita de uma formiga? Mas antes nós precisamos entender o que é um presságio. Muitas vezes a espiritualidade tenta se comunicar conosco, porém sem sucesso. Por quê? Porque os nossos ouvidos espirituais, os ouvidos da nossa alma não estão preparados para ouvi-la. Mas mesmo assim, a espiritualidade não desiste de nós. E aí ela usa algum acontecimento à nossa volta para chamar a atenção dos nossos olhos. E através desse chamar nossa atenção, ela tenta ainda nos passar uma mensagem, como por exemplo, a visita de um pequeno inseto, de uma formiga. Mas entenda, nem toda visita de uma formiga em nosso lar, em nossa casa ou em nosso trabalho seja um presságio. Para ser um presságio, aquela visita, quando você olhar naquela formiguinha, você tem que sentir que ali, na presença dela, na visita dela, tem uma mensagem para você. E aí você fica se perguntando, o que pode ser? Qual é a mensagem que a espiritualidade quer me transmitir? Entenda também que a espiritualidade não vai usar de um subterfúgio como o presságio para te deixar triste. Não. Tem um propósito nessa mensagem. Às vezes é para lhe passar um conselho no momento crucial que você vive. Às vezes é para te deixar preparado para alguma coisa que vai acontecer no futuro em sua vida. Mas o presságio não é um sinal de mau agouro. Não é que a espiritualidade quer fazer algo ruim com você. Não. Ela quer te direcionar no caminho correto. Às vezes, quando nós encontramos, por exemplo, formiga no banheiro, pode ser sinal de diabetes. E isso aqui eu não estou falando para vocês de espiritualidade em si, mas são sinais científicos, onde os médicos mesmos aconselham. Se tem, por exemplo, formiga aonde respingou urina, isso pode realmente ser sinal de diabetes e é bom você consultar o médico, fazer os exames. Eu já li um relato de uma mãe em que ela diz que o filho urinou na cama e no outro dia, ali no lugar onde tinha a urina, havia muitas formigas. E depois ela foi consultar e viu que realmente o menino dela estava com diabetes, mesmo sendo uma criança. Então nós devemos prestar atenção, por exemplo, também para isso. Mas o que nós estamos falando no momento é sobre presságio no sentido de mensagem da espiritualidade para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês um acontecimento com relação ao que houve comigo num período da minha vida, para vocês entenderem perfeitamente como funciona um presságio. Eu era bem novo e existia na cidade que eu morava um senhor. Ele cuidava de algumas congregações, instituições religiosas no interior. Estavam abandonadas. E ele, através da boa vontade, ele fazia isso de bicicleta ou pegando o ônibus público, indo até lá, nesses locais, às vezes até dormindo, em bairros longe. E prestava ali a assistência que precisavam. A maioria eram pessoas idosas que ainda continuavam a frequentar esses lugares, mas estavam abandonadas pela instituição que deveria cuidar. Eu não vou citar nome porque não convém. E esse senhor, ele via que eu tinha um conhecimento e tinha predisposição em ajudar também. E ele perguntou, Albin, não quer vir comigo? Esse senhor já faleceu. Também não vou citar o nome porque não tenho autorização da família. E ele me convidou, não quer me ajudar? Eu tinha um Monza velhinho na época, então eu falei, eu ajudo, eu vou com o senhor, eu levo o senhor. E aí ele falou, não, mas você tem que me ajudar em tudo. Se você puder fazer alguma coisa para eles, eu falei, então tá. Então eu gosto de estudar a Bíblia, levava, usava os fatos históricos, lições que tirava, passava filmes. Eu sou formado em cozinha também, fazia pratos da época de Jesus, mostrava para eles como funcionava e eles adoravam aquilo.
E aí de uma congregação, de uma instituição, nós ia para outra, eram todas bem pequenas, bem no interior, mas que estavam abandonadas. O que aconteceu? Sempre no final, daí levávamos um café também, café, leite, bolacha, pão, e ficávamos conversando ali, para eles não se sentirem assim tão abandonados. Isso começou a crescer de forma natural. As pessoas começaram a vir, a notícia correu, e aí, quando nós percebemos, ficavam pessoas até para fora dessas pequenas igrejas para ouvir o que tínhamos para falar, assistir os filmes, ver a culinária da época de Jesus ali. E começou a crescer muito, muito, muito. Chamou a atenção de quem era responsável e abandonou. E aí o líder foi lá. E aí na época do aniversário, juntaram os líderes ali. E esse líder principal que tinha abandonado e era para ficar com eles e não estava, falou: vai ser aniversário aqui da congregação, e quem que vocês querem para trazer uma mensagem? Ele imaginou que escolher ele. E aí o povo falou: queremos o Albim. E aí ele se mordeu de ciúme e falou que se eles escolhessem o Albim, no caso era eu, então ele ia abandonar tudo, ia levar isso a conhecimento da cúpula geral, e que depois ele ia lavar as mãos. Então as congregações, provavelmente, ele ameaçou, iriam fechar nesse sentido. Vieram me contar, eles estavam numa situação bem difícil, complicada, e para eu não ver que eles ficaram nessa posição, eu falei: não, deixa, eu me afasto então, não tem problema. Eu não vou deixar vocês numa posição complicada. Eu me afastei. Na primeira semana, eu sabia que tinha tomado a decisão correta. Mas depois, eu comecei a sentir muita falta de estar com eles, de estar ensinando. Fazia isso final de semana, meio da semana, gastava do meu bolso. Nunca tirei um centavo deles, de ninguém. E foi me dando uma depressão. Eu chegava do meu trabalho, entrava no banheiro da minha casa e chorava sem motivo. Não entendia por quê. Depois eu percebi o que era. E eu entrei numa depressão mesmo, em razão daquilo. E aí um dia eu lembro sentado no chão do banheiro, chorando. Chorando porque me fazia muita falta de estar com aquelas pessoas ensinando. Eu vi uma formiga, meio perdida, da trilha onde elas faziam um carreiro rente à parede. Era uma casa velha que eu alugava. E aí eu percebi que tinha uma mensagem naquela formiga perdida ali. Que apesar dela estar meio perdida, deslocada do resto das outras formigas, ela não desistiu. Ela continuou com as forças dela. Então ela corria, batia a cabeça dela na minha perna, no vaso, no box, até novamente encontrar com o bando, e ela continuou. Aquela formiga perdida, ela me trouxe uma mensagem naquela época, e era um presságio. Eu senti que era uma mensagem. Que eu, apesar de estar triste, apesar de estar deprimido, eu não poderia desistir. Eu não poderia me entregar. Eu não voltei às instituições porque eu nem tinha essa força, eu nem tinha esse poder. Não era mais comigo. Mas eu continuei a minha vida, eu queria desistir de tudo, até do trabalho. Eu continuei no meu trabalho, conforme as minhas forças, carregando os meus fardos, as minhas preocupações, os meus problemas, mas eu não desisti. Triste por dentro, dilacerado? Sim, porém sem desistir. Eu continuei. E o que aconteceu? Eu lembro muito bem, por ter continuado, estava no meu trabalho. Um dia, numa chuva muito forte, eu tive que fechar as portas do meu trabalho para não deteriorar os produtos que eu vendia ali. E aí, na hora que eu fui fechar uma das portas, eu paralisei com um trovão. Eu escutei uma voz bem forte falando dentro de mim a respeito de um projeto que eu deveria começar. A partir daquele momento, eu voltei a si, fui recuperando as minhas forças e comecei a trabalhar nesse projeto. Esse projeto me trouxe alegria de novo, me trouxe vida.
E através desse projeto eu poderia conversar novamente com todas aquelas pessoas que eu havia abandonado em razão de perseguição. Então, quase todos os dias eu via pelo menos algumas dessas famílias que eu sempre estava com eles. E esse projeto fez muito sucesso depois e me ajudou a chegar até o momento onde que eu estou. Mas naquele momento crucial que eu estava no chão do banheiro chorando, aquela formiga veio me trazer uma mensagem da própria espiritualidade. Portanto, eu peço perdão para vocês por contar uma história aqui, mas é que através dessa história vocês podem aprender com relação a momentos semelhantes que podem estar atravessando. Pode ser que você veja essa formiga na sua pia. Pode ser que você esteja na sua sala, ela suba na sua mão, no seu braço, ou no seu quarto, na sua cômoda, na cabeceira da cama. E ela pode sim lhe trazer uma mensagem para um momento difícil que está atravessando. Que não é para desistir. Que não é para baixar a cabeça para problema nenhum. Para continuar forte. Conforme as suas forças. Ah, mas eu não tenho muita força agora. Basta. Use essa que você tem, esse pouco que você tem. Mas não se entregue. É crucial em momentos de tristeza, seja de depressão igual eu tive, seja momentos de preocupações que parece que você não vai dar conta. É crucial que você não desista. A bonança está lá na frente. Imagina se as formigas começassem a desistir antes de o inverno chegar. Todas iriam morrer, porque não teriam o suprimento necessário para elas durante o frio. Então, mesmo que as formigas às vezes acordem cansadas de terem trabalhado muito ontem, num dia muito quente e sem água, mas elas não desistem. Elas aprenderam a trabalhar em conjunto, em grupo, e elas sabem que elas não podem ficar sozinhas, que elas sempre têm que estarem com as outras. São lições valiosíssimas que um pequeno inseto como a formiga pode nos trazer em épocas de dificuldade. Pode ser que essa mensagem seja com relação a algo que ainda vai acontecer, mas não que a espiritualidade esteja colocando medo em você, não, pelo contrário, é te preparando para que, por exemplo, você guarde um dinheiro agora, que você saiba administrar melhor suas finanças, porque vai chegar um período lá na frente que vai ter algumas dificuldades nesse ponto, mas você vai estar preparado. Vai ser um período passageiro, claro que sim, mas vai estar preparado. Você fez um pezinho de meia, porque você ouviu a espiritualidade, viu a visita de uma pequena formiga ali. Então, não importa o momento que você esteja passando. Se você sentiu que a visita de uma formiga em seu lar, em seu trabalho, seja onde for, traz uma mensagem, procure sondar dentro de você o que a espiritualidade quer lhe dizer. Preste atenção na vida da formiga. Preste atenção como elas trabalham. Vão no Google ou em algum livro, numa biblioteca, numa enciclopédia e vejam as lições que uma formiga pode nos trazer. Pode ser que a mensagem da espiritualidade para você estejam nessas lições. Muitas vezes, quando acontecem presságios conosco, comigo, pode ser que eu não tenha resposta ali na hora. Então eu vou estudar, vou procurar os livros sobre o que determinado animal, bichinho, inseto pode nos ensinar. O rei Salomão, em muita da sua sabedoria, que escreveu alguns livros do Velho Testamento, ele estudava a vida dos animais e tirava lições preciosíssimas do que esses animais faziam para aplicar na vida deles. E ele escreveu isso. Conosco a mesma coisa. Se você sente, seja qualquer bichinho que for, qualquer acontecimento à sua volta, que tem uma mensagem nisso, faça uma análise dentro de você. O que a espiritualidade quer lhe dizer? Provavelmente essa mensagem vai vir num momento crucial da sua vida, como aconteceu comigo. Não era para desistir. A mensagem, o presságio da formiga em minha vida era para não desistir, não desanimar, não me isolar. Que eu encontraria novamente um caminho. E foi assim que exatamente aconteceu. Eu não desanimei, mesmo com poucas forças eu continuei,
e encontrei um objetivo, um projeto. Eu não me afastei das pessoas. Esse projeto me levou de encontro com elas novamente. E na vida é assim. A espiritualidade é uma mãe muito bondosa e caridosa. Ela não quer te deixar com medo, nem preocupado. Ela quer te aconselhar, te ajudar, mostrar caminhos, indicar melhores estradas para você trilhar. Não tenha medo das mensagens da espiritualidade. Confie. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!